Olá, hoje é 6 de outubro, quinta-feira, e a partir de agora começa mais um Bom Dia Jacareí. Você vai conferir como foi a sessão ordinária que aconteceu na última quarta-feira aqui na Câmara Municipal e também conhecer os membros da Câmara da Melhor Idade, que tomou posse na noite de ontem durante sessão solene realizada no plenário da Câmara. Vamos falar também sobre as eleições de Jacareí e muito mais. E ao meu lado está aqui hoje o jornalista Ícaro Leal e também Cibele Sugano. Bom dia, Ícaro. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia, Elton. Muito bem. Bom, ontem não houve nenhum projeto inscrito ou incluído ao longo da 32ª sessão ordinária de 2016, a primeira realizada após o término do período eleitoral. Ao longo da sessão, aconteceu uma homenagem ao trabalho voluntário de conscientização e proteção de animais e também o uso da tribuna livre pela Associação Protetora dos Animais. Confira no resumo da sessão. A 32ª sessão ordinária aconteceu na quarta-feira, dia 5 de outubro. Não houve projetos de lei inscritos para a ordem do dia, mas a sessão solene em homenagem ao trabalho voluntário de conscientização e proteção de animais, de autoria do vereador Itamar Alves, foi realizada durante a sessão. Porém, antes da homenagem, Simone Guedes, presidente da Associação Protetora dos Animais de Jacareí, pediu permissão para o uso da tribuna e teve a aprovação do plenário. Nós que somos os defensores, os protetores, que abdicamos das nossas vidas para defender os animais e protegê-los, nós não ficamos sabendo dessa homenagem, né? E então a gente veio aqui para saber quem seria homenageado. O homenageado foi o Wildson Mendes, autor do projeto Novos Sabores. Seu nome foi escolhido pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Câmara Municipal. Hoje, meu trabalho está focado somente na arrecadação de recursos para as ONGs. Eu já fui voluntário de ONGs de proteção animal, acabo participando mais indiretamente, mas diretamente eu estou trabalhando na alimentação vegana, que aí a gente acaba protegendo os animais de forma direta e indireta. Encerrada a sessão solene, os trabalhos regulares da casa continuaram. Foram aprovados 3 pedidos de informação e 3 requerimentos. Muito bem, Cibele. Então, ontem não tivemos mesmo projetos incluídos, né? Não haviam projetos já na ordem do dia. Também não houve nenhum projeto incluído ali ao longo da sessão. Não houve, foi bem rápida a sessão, só teve mesmo a sessão solene. E depois teve a tribuna livre, né? E que foi bem marcada pela a despedida de alguns vereadores e agradecimento. Teve muito agradecimento para quem volta para casa e para quem está se despedindo da casa também. Foi isso que ficou marcada a sessão de ontem, Elton. Foi a primeira sessão, né, após o período eleitoral, então também os vereadores puderam já não falar mais como candidatos, aqueles que eram candidatos, os que foram eleitos agradecer os votos e os outros já começarem a sua despedida aqui do Poder Legislativo Municipal. Eu acho que agora a gente vai retomar o ritmo das sessões normais, né, com os projetos de lei, com as várias indicações e requerimentos, que é normal da sessão. Ontem realmente foi meio extraordinário, o pessoal está se recuperando da correria da campanha eleitoral, né, alguns estão até visivelmente assim, abatidos, mas agora a sessão tende a continuar no seu ritmo normal. E também sem o fim aí das restrições do período eleitoral, as sessões voltam a ser reprisadas normalmente aqui na TV Câmara Jacareí. Com todas as urnas apuradas, a Câmara Municipal de Jacareí terá novos vereadores a partir de 2017, além de 4 que foram reeleitos. Conheça a nova configuração no mapa político da Câmara. As eleições de 2016 mudaram o mapa político da Câmara Municipal de Jacareí. Se antes a maioria dos vereadores era do PT, a partir de 2017 o PSDB terá o maior número de representantes no Legislativo. Em 2012 foram eleitos Arildo Batista, Hernani Barreto, José Francisco e Rose Gaspar, todos do PT. Edinho Guedes, Paulinho do Esporte e Ana Lino, todos do PMDB. Maurício Raca, do PSDB, Fernando da Ótica, do PSC, Edgar Sazak, do DEM, Itamar Alves, do PDT, Pastor Rogério Timóteo, do PRB e Valmir do Parque Meia Lua, do PSD. De lá para cá, alguns vereadores deixaram seus partidos e seguiram para outros. O PMDB perdeu 3 representantes. Edinho Guedes migrou para o PR. Ana Lino e Paulinho do Esporte foram para o PSD. Valmir saiu do PSD para o PSDC, mesmo destino de Edgar Sazak. E Maurício Raca foi para o DEM. Após as eleições de 2016, o cenário mudou.
3 vereadores não concorreram à reeleição. Dos outros 9, apenas 4 foram reeleitos. Fernando da Ótica, do PSC, Paulinho do Esporte, do PSD, Arildo Batista, do PT e Valmir do Parque Meia Lua, do PSDC, que teve a maior votação da história da cidade, com 3.323 votos. Olha, eu esperava que eu ia ter muito voto, esperava ser o mais bem votado, mas 3.323 não, esperava que seja bem votado. Mas eu esperava assim, sabe, porque com o meu trabalho, eu trabalhei muito na cidade, trabalhei 4 anos. Eu chego aqui 8 horas, quando é 9 horas eu vou para a rua. Eu não fico aqui e a minha assessoria também me ajuda muito. A eleição dos vereadores depende da chapa de cada candidato. Em Jacareí, foram 110.685 votos válidos para vereador. Para descobrir o quociente eleitoral e os eleitos, foram necessários dividir o número de votos válidos pelo número de cadeiras na Câmara, que atualmente são 13. Sendo assim, Valmir do Parque Meia Lua, Fernando da Ótica, Lucimar Ponciano, Paulinho dos Condutores, Sônia Patas da Amizade, Juarez Araújo, Doutora Márcia e Luiz Flávio foram os candidatos que tiveram vagas garantidas por suas chapas por conseguirem atingir o número do quociente eleitoral. As outras 5 vagas foram divididas entre os partidos que tinham vereadores eleitos. Para calcular quem ocuparia essas cadeiras, foi preciso pegar a quantidade de votos válidos de cada chapa e dividir pelo número de cadeiras mais 1. O partido com a maior média de votos ficaria com uma das cadeiras, e esse processo é repetido até que todas as cadeiras sejam ocupadas. Sendo assim, a 9ª vaga ficou com o Dr. Rodrigo Salomão, a 10ª ficou com Abner Rosa, a 11ª ficou com Patrícia Giuliani, a 12ª com Paulinho do Esporte e a última vaga ficou com Arildo Batista. Para Edgar Sazak, vice-prefeito eleito, junto com Isaías Santana, será muito importante para o Executivo dialogar com o Poder Legislativo durante os próximos anos. O fato de a gente ter 6 vereadores, isso não dá maioria, mas o fato de você ter mais vereadores que também são mais ou menos da linha parecida com a nossa, a gente vai estar conversando com eles, né? Justamente porque projetos importantes para a cidade nós precisamos aprovar. Então, para isso, a gente vai precisar de mais votos também, né? Então, a gente vai estar mantendo esse estreito contato com os vereadores aqui da Câmara Municipal e para que possamos realmente fazer projetos e aprovar projetos importantes para a nossa cidade. Muito bem. Ícaro, antes das eleições falamos muito sobre esse processo, sobre o quociente eleitoral. Tivemos aqui convidado, né, o professor William Retamiro, mas mesmo assim é difícil entender essa conta. É difícil entender. Até a gente estava fazendo essa conta um dia depois da eleição, né, por causa que a gente teve o caso do Ricardo Raspa, que teve uma candidatura indeferida com recurso. A gente estava vendo se isso modificaria de alguma maneira a eleição. E a gente mesmo se pegou errando as contas e tentando entender, demoramos um longo tempo para entender como é que funcionava essa conta. É um pouco complicado, mas eu acho que a gente na própria matéria conseguiu demonstrar como é que faria essa conta, né? Você pega o número de votos válidos, divide pelo número de cadeiras, cada chapa que atinge esse número do quociente eleitoral faz um vereador. Depois pega o número de votos da chapa, divide pelo número de cadeiras que o partido tem na casa, mais 1, e aí essa média, você vai comparar as médias com todas as outras chapas que fizeram os vereadores também. Quando você fala o número de cadeiras que o partido tem na casa, é na legislação atual, não a partir do resultado da eleição. Não, a partir do resultado da eleição. A partir do resultado da eleição. Então, por exemplo, a gente tem a chapa PSDB, PSC, que foi a que mais teve votos. Teve 22.830, se não me engano. Então, você faz essa conta, divide esse número pelo número de cadeiras que eles fizeram. Você teve o quociente eleitoral e descobriu que para eleger um vereador em uma chapa, você precisava de 8.500 votos. Essa chapa já conseguiu 2 candidatos. Ou seja, você vai pegar esse valor, dividir o valor de números de votos que eles tiveram, dividir pelo número de cadeiras que eles conseguiram, mais um. Ou seja, você vai chegar numa média aí de 7.000 e alguma coisa. E aí você vai comparar com as outras chapas, vai fazer essa conta para todas as chapas que tiveram vereadores eleitos. O que tiver a maior média, elege mais um vereador. E aí, por exemplo, a chapa do PSDB teve a maior média. Então eles elegeram mais um vereador. E aí você tem que refazer a conta novamente para todos os partidos. Na prática, você só refaz
a do próprio PSDB, porque aí, em vez de 2 vereadores, eles têm 3. Então, você pega o número de votos válidos de novo, divide por 3 mais 1, que seria 4, né? E aí daria um número aproximado de 5.000, 5.500 votos. E aí você ranqueia novamente as médias de todos os partidos para descobrir qual seria o partido que teria direito a uma próxima vaga. Você vai repetindo isso até completarem as 13. Até que todas as vagas sejam completadas. É um pouco complexo, né? Mexe com números o tempo todo, a gente precisa ficar fazendo conta, porque às vezes, como os números são muito próximos, aí às vezes pode acabar acontecendo de a gente errar uma conta e tudo mais. Mas é basicamente isso. Depois que você aprende a lógica das contas, você pega uma calculadora ali, fica muito mais fácil de entender. Sibeli fez muita conta, é isso? Acompanhando o Ícaro, é isso, Sibeli? Vou precisar assistir essa matéria mais algumas vezes para mim entender, absorver isso, como é que foi a conta. Mas uma questão interessante é que essas eleições a gente tem um vereador bem novo, né, que é o Abner, de 33 anos. A média dos nossos vereadores aqui está entre 40 e 55 anos. 11 dos vereadores... 10 dos vereadores estão nessa faixa, a gente tem 2 abaixo de 40, que é o Abner. E o Luiz Flávio, né? Isso, o Flavinho, que tem 38, isso. E a gente tem o mais velho, que é o Valmir, do Parque Meia Lua, que tem 63 anos e que está entrando no 4º mandato aqui em Jacareí. É o mais velho de idade e eu também que tenho o maior número de mandatos. Exatamente. Ele é o 3º mandato seguido dele. Ele teve um mandato nos anos 90, ficou 3 legislaturas fora da Câmara, e depois agora vai entrar no seu 3º mandato seguido. Outra questão interessante é que a gente tem 4 mulheres, a gente tem 3 representantes da área de saúde e temos 2 representantes da área comercial. 2 são comerciantes. 2 são comerciantes. O número de mulheres é um número que ultrapassou também todas as marcas anteriores, né? O máximo que a gente teve eleitas foram numa 2, mesma legislatura foram 2. Com a entrada de suplente, já chegou a ficar 3, como nessa própria legislatura que a gente teve a Lucimar Ponciano assumindo a vaga do Maurício Raca em determinado período e ficou 3 vereadoras. Lucimar que voltou agora. Isso, não Analino, a Rose e a Lucimar. E outro dado curioso é que desde as eleições de 2004, pelo menos um suplente que assumiu na legislatura anterior conseguiu ser eleito para a próxima legislatura. Nessa legislatura, a gente teve a Lucimar Ponciano, que assumiu como suplente nessa legislatura e será vereadora na próxima, sem precisar da suplência. Uma outra coisa interessante ainda é que, ao longo da atual legislatura, o governo municipal ele teve durante toda a legislatura, ele teve maioria na Câmara. Prefeito eleito Isaías Santana, neste momento, né, a coligação que o apoiou, são 6 vereadores. Então, a gente teria uma composição diferente a princípio, né? Teríamos uma Câmara que não teríamos a maior parte dos vereadores não seriam da base do prefeito eleito. Isso é uma novidade em relação a essa legislatura. Mas até janeiro esse quadro pode mudar. O prefeito esteve aqui no Bom Dia Jacareí e disse que ele tem os 13 vereadores eleitos, porque os 13 estão no interesse do melhor para a cidade. Mas a gente sabe que nos bastidores da política as composições acontecem de forma diferente. Vamos esperar aí para ver o que vai dar, né? Exatamente. Isso a gente sabe que tem as negociações políticas mesmo, né, para ter esse apoio, até para conseguir governar a cidade, para passar os projetos. Então, até janeiro a gente vai ficar na expectativa para saber o que vai acontecer na próxima legislatura. Vamos aguardar, então, a posse dos novos vereadores e ver como é que esse mapa político vai ficar aqui na Câmara Municipal. E parece que vem chuva para Jacareí. Vamos ver como fica o tempo aqui em nossa cidade. Confira a previsão do tempo. O tempo hoje vai estar instável em Jacareí. A partir da tarde, a nebulosidade vai passar por aqui e provocar chuvas. A umidade do ar fica em 50%, com 60% de possibilidade de chuva. A mínima fica em 16 graus e a máxima chega aos 25. Amanhã, o tempo
parece que vai continuar. Ele melhora, na verdade. As nuvens vão embora e a umidade do ar sobe um pouco, ficando em 68%, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 13 e 22 graus. Vai embora a chuva, mas continua um pouco frio, né? Continua frio, mês de outubro. E a máxima também mais baixa do que para hoje, a previsão. Bom, depois da previsão do tempo, vamos saber a localização dos radares móveis aqui em nossa cidade. Nesta quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I, Ademar Pereira de Barros, Pensilvânia, Lucas Nogueira Garcês e Estrada Municipal Biadino Kiev. Amanhã, sexta-feira, nas avenidas São Jorge, Malaquiá Assad, Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I, Ademar Pereira de Barros e Rua Tiradentes. E logo mais, depois do intervalo, vamos conhecer alguns dados das eleições daqui de Jacareí e saber também como foi a sessão solene de posse da Câmara da Melhor Idade, que aconteceu ontem à noite aqui no plenário da Câmara. Não saia daí, Bom Dia Jacareí volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Neste domingo, o Brasil foi às urnas para escolher prefeitos e vereadores pelos próximos 4 anos. O repórter Ícaro Leal preparou uma matéria sobre as estatísticas das eleições municipais da cidade em 2016. Confira. No dia 2 de outubro aconteceram as eleições municipais de 2016 em Jacareí. Cada cidadão teve que escolher 2 candidatos, um para o cargo de vereador e outro para prefeito. Entretanto, muitas pessoas não cumpriram ao seu local de votação, fazendo com que o número de ausentes fosse recorde neste ano. A abstenção em 2012 foi de 27.588, o que corresponde a 17,69% dos eleitores. Em 2016, o número cresceu para 33.971 pessoas, o que representa 20,94%. Realmente aumentou, foi um percentual em Jacareí, foi de 20,94%, né, que é um percentual bastante alto, né, de abstenção. O número de votos brancos e nulos também aumentou. Em 2012, foram 6.809 votos brancos, o que corresponde a 4,37%. Em 2016, foram 6.284 votos brancos, ou seja, 4,9%. Em 2012, o número de votos nulos chegou a 7.597, o que representa 4,88%. Em 2016, o número atingiu 10.900 votos, ou seja, 8,5% dos votos. Em 2016, o prefeito eleito Isaías Santana teve 47.286 votos, número menor do que a soma de abstenções, brancos e nulos, que chega a 51.155. Para o vereador Edgar Sazak, vice-prefeito eleito para 2017 e 2020, os números não surpreendem. Então, em relação a abstenções em si, acho que a atual conjuntura política do Brasil em si, né, acho que leva a isso, né? Então, muito descrédito em relação aos políticos e tudo mais, né? Então, talvez isso fez com que as pessoas não fossem votar. Dos 13 vereadores eleitos em 2012, 7 tiveram votação acima de 2.000 votos e 6 tiveram entre 1.000 e 2.000 votos. Em 2016, 9 vereadores tiveram entre 1.000 e 2.000 votos, 3 tiveram entre 2.000 e 3.000 votos e 1 conseguiu romper a barreira dos 3.000 votos, fato inédito até então na cidade. Para Henrique Amaral, chefe do cartório da Zona 396, a eleição ocorreu sem muitos problemas em Jacareí. Ao todo, foram trocadas apenas 3 urnas na cidade. A eleição ela transcorreu de forma bastante tranquila, nós não tivemos nenhum problema grave durante a votação, né? Apenas na jurisdição da Zona 62, um eleitor ele foi preso enquanto fazia propaganda eleitoral. No mais, tudo correu bem, não tivemos nenhum problema mais sério. Ainda segundo Henrique,
a apuração das urnas aconteceu de maneira tranquila e dentro do que era esperado. Transcorreu tudo dentro da normalidade, né? A demora no recebimento dos arquivos, né, da urna, ele decorre da questão da logística, né, da entrega das urnas até o cartório. Algumas escolas ficam um pouco mais distantes, então elas demoram um pouquinho para chegar aqui, mas creio que, né, nesse domingo, a partir das 5h30 da tarde, chegaram todas as urnas da nossa zona e a gente conseguiu recebê-las até 6h30 da tarde, de forma que por volta das 7h30 da noite já tínhamos toda a votação da nossa zona eleitoral totalizada. Parabenizar aí o Henrique, que é o chefe do cartório eleitoral aqui da cidade, sempre muito disponível aqui para a TV Câmara, participou de diversas entrevistas ao longo desse período e também o trabalho, né? Poucos incidentes ao longo da eleição no domingo. Isso, poucos incidentes, tiveram apenas 3 trocas de urnas, né? É coisa que acontece mesmo, às vezes a urna tem alguma falha, mas eles trocaram, não teve muito prejuízo. Um foi na zona eleitoral 62 e o outro na 396. E teve um munícipe que foi preso por distribuir santinho, mas que eles disseram que tudo já foi resolvido e sem maiores problemas. A gente viu que foi uma eleição bem tranquila aqui em Jacareí, né? Eu acompanhei algumas votações de prefeitos durante o dia e deu para ver que foi bem tranquilo, as pessoas também não estavam pegando muitas filas em vários horários diferentes. Então, no mais, acabou aquela história de filas longas e enormes, né? Mas, Ícaro, apesar da proibição e apesar da desaprovação que a população tem em relação ao que a gente costuma chamar de lixo eleitoral, né? O que é o lixo eleitoral? É a distribuição da propaganda de forma irregular. Né? A propaganda em si, ela não é considerada lixo, é a sua distribuição de forma irregular, o seu acúmulo em locais proibidos, isso voltou a acontecer. A gente até está produzindo uma matéria sobre isso, que deve ir ao ar na semana que vem, mas que o número dos lixos eleitorais ele diminuiu. Isso acho que ficou evidente para todo mundo. Antigamente você ia votar e tinha aquela camada de papéis, né, de santinhos, né? E hoje em dia você até vê bastante santinhos, mas você consegue ainda ver o chão, né? Consegue ver o asfalto. Antigamente virava uma lama depois que chovia. Mas, claro, é uma prática que infelizmente continua e isso também é um pouco de reflexo do próprio eleitorado, né? Se a pessoa continuar pegando o santinho do chão e votar no candidato, os próprios políticos, os próprios candidatos vão continuar fazendo isso, né? Então, a gente tem uma certa... tem uma limpeza que é feita aqui na cidade antes da eleição, mas mesmo assim, algumas escolas, eles não conseguiram, em tempo hábil, limpar a frente ali. Mas a gente viu que realmente diminuiu, né? Também diminuiu a quantidade de banners, de cavalete já não existe mais. Então, assim, a gente vê que existe sim uma evolução. Claro que não vai terminar do dia para a noite, mas a gente vê que estamos chegando numa evolução. Cibele, você acompanhou aqui com a gente, esteve também no Bom Dia. A gente já vinha falando dessa tendência de aumentar o número de abstenções, votos nulos e brancos, né? E se confirmou, né? A eleição a gente acabou tendo um acréscimo de pessoas que ou anularam, ou votaram em branco, ou simplesmente não compareceram. Você acha que é uma tendência que deve permanecer, uma tendência geral? Espero que não. Não sei se deve permanecer, mas espero realmente que não, porque é gritante, né? O número de votos, de abstenções e votos em branco poderiam eleger o prefeito da cidade. Isso daí eu acho que é um dado alarmante, né? Coisa que já não aconteceu em outras cidades do Vale. Isso foi bem característico aqui de Jacareí. Foram quantos votos anulados, votos em branco? No total de abstenções, brancos e nulos, foram 51 mil votos. 51 mil votos. Isso. E o prefeito foi eleito com 47.200. 47 mil votos. Isso é gritante e não teve em outras cidades do Vale, Elton, só aqui em Jacareí mesmo. Então, é uma tendência que a gente, não sei como, enquanto poder público, enquanto servidores públicos, a gente, de repente, tem que, né, conversar sobre isso, discutir sobre isso, mas é um número gritante e preocupante. Eu penso que, não sei quais medidas deveria se tomar, assim, né, a população, em relação à população, enquanto televisão, meio de comunicação, mas é um número preocupante.
A gente vê um descontentamento geral da população com relação a isso, mas às vezes também falta um pouco, falta um interesse. Ele fica descontente com o cenário atual, mas ele também não corre atrás das propostas dos candidatos. Aí prefere, às vezes, não comparecer à votação e acaba acontecendo isso, né? E a Câmara realizou na noite de ontem mais uma edição do projeto Câmara da Melhor Idade. Foram empossados 14 representantes. Nós temos algumas imagens aí da sessão solene que aconteceu ontem. Então, 14 pessoas foram empossadas para um mandato que terá 1 mês de duração. É um projeto criado pela vereadora Rose Gaspar por meio do Decreto Legislativo número 343 de 2013 e tem como finalidade discutir temas e propostas relativas à melhoria da qualidade de vida a partir dos 60 anos de idade. De acordo com o decreto, os representantes devem possuir idade superior a 60 anos e o mandato dos vereadores da Câmara da Melhor Idade tem duração de 1 mês a partir da posse dos indicados. A gente viu aí as imagens, Cibele, Ícaro, como já desde 2013 ocorre esse projeto. Você tem alguns destaques em relação à noite de ontem, Cibele? Foram 14 vereadores, somos 13 aqui na Câmara, mas foram 14 vereadores da Câmara da Melhor Idade, porque houve 14 inscrições e a Câmara julgou por bem considerar todos os 14, né, como vereadores, sendo que um vai ser suplente. Esse pessoal tem um mandato de 1 mês e durante esse 1 mês eles vão discutir políticas públicas para melhorar a vida do idoso aqui na cidade. Uma conquista deles foi um projeto que chama Selo Empresa Amiga do Idoso. A empresa aqui de Jacareí que promove políticas que vai atender melhor como serviço mesmo, atender o idoso, fornecendo condições do idoso ser melhor atendido dentro dessa empresa, vai receber um selo que é chamado de Selo Empresa Amiga do Idoso. Mas desse pessoal de ontem, 4 foram reeleitos, digamos assim. 4 se reinscreveram, que é um pessoal que já veio de mandatos do ano passado, e 10 foram novos. Um, que é o seu Francisco Santana, se inscreveu pela internet. Todos os outros foram ali na festa da melhor idade, ali, que aconteceu dia 1º de outubro. Esse pessoal, eles conversam, eles pensam em políticas para melhorar o atendimento do idoso aqui na cidade, e aí a Câmara vê o que escreve tudo isso e vê o que vai ser encaminhado para o prefeito, ou o que vai ser encaminhado para a JTU, ou o que pode ser encaminhado para as empresas que prestam serviço aqui na cidade, e para tentar atender e realmente promover um estilo de vida que vai melhorar a qualidade desse pessoal aqui na cidade de Jacareí. Muito bem, aí no dia 1º foi comemorado aí a festa do idoso, já tradicional também, lá em parceria com o SESC, Senat e o Conselho Municipal do Idoso. O presidente, o senhor Adilson Domiciano, esteve aqui conosco, não só divulgando a festa, mas também convocando aí, fazendo um pedido para que as pessoas participassem da Câmara da Melhor Idade. Naquele momento ainda não havia inscrições, então a gente até fica muito contente que tivemos 14 pessoas então, que vão participar desse projeto. E na sexta-feira, no Jornal Notícias de Jacareí, você vai conferir uma matéria completa sobre a cerimônia de posse, sobre a sessão solene da Câmara da Melhor Idade. E como hoje é quinta-feira, é dia de saber as opções de lazer e programas culturais que acontecem aqui em Jacareí. Quem nos traz as informações é a repórter Rudmila Rodrigues. Olá! A agenda de hoje traz uma dica bem bacana para quem curte cinema. Está em cartaz no SESI de Jacareí de São José dos Campos o filme Senhor Kaplan, que conta a história de um senhor que, irritado com a ociosidade da velhice, decide investir em uma missão que poderá transformá-lo em herói. O filme, vencedor de 14 prêmios, mistura aventura e comédia e a indicação é de 12 anos. Em Jacareí, a sessão acontece às 7 horas da noite e em São José dos Campos, a sessão acontece às 8 da noite. Lembrando que a entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI na página sesesp.org.br. E como de costume, hoje é dia de ginástica ao ar livre no Parque da Cidade. As aulas de ritmos acontecem às terças e quintas, às 19 horas. E você não pode perder. Bem, essas são as nossas dicas de hoje. Amanhã eu volto com as dicas para o final de semana. Até lá!
O Bom Dia Jacareí dessa quinta-feira, dia 6 de outubro, termina aqui. Você pode conferir a reprise desse programa logo mais às 11 da manhã ou em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Agradeço a presença dos jornalistas Cibele Sugano e também Ícaro Leal. Obrigado pela companhia. Acompanhe a nossa programação no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Nos vemos amanhã. Até lá.